Olá, amigos! Fico feliz em que vocês estejam visitando o nosso canal. E vou pedir para que, já que vocês estão por aqui, que se inscrevam e também que curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos. A ideia do nosso vídeo de hoje surgiu após um breve bate-papo com uma amiga pelo WhatsApp, em que ela dizia estar toda animada pela reabertura do comércio em São Paulo. Segundo essa minha amiga, o coronavírus já estaria indo embora e não havia morrido tanta gente assim por conta da pandemia. Para ela, os números informados pela imprensa seriam exagerados e muitos falecimentos teriam ocorrido por outras doenças, de modo que tais mortes estariam sendo registradas erroneamente como Covid. Bem, diante dos números alarmantes de mortos informados todos os dias pela imprensa, fiquei me perguntando por qual motivo minha amiga deveria ter chegado a essa conclusão, inclusive por saber ser a opinião dela comum também a outros brasileiros. Vamos então à análise crítica dos fatos. No dia 8 de junho de 2020, o jornal Folha de São Paulo informou um número de 1.185 mortos, bem como 31.197 novos casos de Covid-19 no Brasil. Ao todo, são 38.497 óbitos e 742.084 pessoas doentes desde 26 de fevereiro, quando a doença foi diagnosticada pela primeira vez no país. Os dados são frutos de uma colaboração entre o Estado de São Paulo, Extra, Folha, Globo, G1 e UOL para reunir e informar os números sobre o novo coronavírus. As informações são coletadas com as secretarias de saúde e a iniciativa do consórcio de veículos é uma resposta às atitudes recentes do governo Jair Bolsonaro, que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins, retirou informações do ar, deixou de divulgar totais de casos e mortes e divulgou dados conflitantes. Bem, em relação a essa maneira de enxergar os números do Covid, compartilhada por minha amiga e por muitos brasileiros, no sentido de que tais números seriam exagerados, vamos analisar alguns pontos da questão. Ponto número 1. Antes de chegar ao Brasil, o Covid-19 passou pelo mundo. Só para citar um exemplo, podemos dizer que o vírus foi capaz de fechar por quase 90 dias o Parque Arqueológico do Coliseu, em Roma, a Torre Eiffel na França, museus na Espanha, além de inúmeros pontos turísticos na Europa e no mundo. Não havendo dúvidas de que isso trouxe grande prejuízo financeiro a esses países. Por conta disso, não parece racional acreditarmos que tais países, capitalistas que são, iriam se submeter a tal situação se o vírus fosse apenas uma fantasia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, inicialmente não pretendia paralisar a economia de seu país, chegando a falar em imunidade de grupo, e que para consegui-la pretendia deixar que o vírus se propagasse livremente e morressem alguns milhares de pessoas. Mas depois dos números alarmantes de doentes que começaram a surgir e ele mesmo ser infectado, Boris Johnson mudou de ideia. Ponto número 2. Países como a Itália, a Espanha, Reino Unido, entre outros, chegaram a alcançar um número de mais de 1.000 mortos por dia. Sabemos que o Brasil tem uma população muito maior que a população dos países da Europa. Então, é mais que óbvio que o Brasil, no pico da pandemia, teria mesmo um número bem maior de mortos do que estes países. Ainda mais diante da postura do governo brasileiro, no sentido de desacreditar o vírus. Ponto número 3. Diferentemente dos países da Europa, o Brasil não realizou um isolamento social drástico, o chamado lockdown, mantendo no máximo um distanciamento social que se manteve, na maioria das vezes, num nível abaixo de 50%, por conta da baixa adesão da população. Segundo especialistas, diante da inexistência de vacinas, a única forma de barrar o vírus é o isolamento, o que justifica claramente o aumento do número de mortos infectados.
Ponto número 4. Diferentemente de outros países, o Brasil conta atualmente com um governo que nega a pandemia, já tendo por várias vezes o presidente da República se manifestado nesse sentido, dizendo ser o vírus uma gripezinha, afirmando que o vírus já está vindo embora, entre outras afirmações anticientíficas. Vale lembrar que o Brasil não tem, no momento atual, sequer um ministro de saúde, já tendo passado pelo ministério 2 ministros, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, sendo que o último permaneceu no cargo por apenas um mês. Não há dúvida de que tal situação colabora enormemente para o aumento do número de mortos infectados pelo Covid-19, pois as medidas e informações vindas do governo tornam-se contraditórias. Ponto número 5. Ao contrário do que pensa minha amiga, o número de mortos notificados pelo Covid não sofre nenhum exagero, muito pelo contrário, estamos diante sim de subnotificação, pois o número de mortos infectados com certeza é muito maior do que o informado. No seu canal do YouTube, o microbiologista Átila Yamarino exaustivamente trata dessa questão da subnotificação e vale a pena verificar o que foi dito por ele na sua live do dia 3 de maio de 2020. Nessa live, Átila citou o exemplo da cidade de São Paulo, que no final do mês de abril de 2020 contava com um total de 750 mortes a mais que o número de mortes ocorridas no mesmo período no ano de 2019. Dessas 750 mortes a mais, apenas 250 mortes foram registradas como Covid, o que nos demonstra a existência de 500 mortes registradas no período por outros motivos. É mais do que óbvio que essas 500 mortes a mais só podem ser resultado do Covid, pois não há nenhum outro motivo plausível para um aumento tão significativo de mortes em relação ao ano anterior. Bem, vocês devem estar aí pensando que tudo que eu disse é muito óbvio, pois todos conhecemos alguém que já se infectou ou morreu de Covid. E eu concordo com vocês, é tudo muito óbvio. Mas então, por que será que minha amiga e mais uma parte da população continua achando que não há tanta gente assim morrendo de Covid e que há interesse em aumentar os números, quando o óbvio é justamente o contrário, que está havendo e não supernotificação? Bem, ao meu ver, isso ocorre por um motivo. Minha amiga e parte da população estão sendo influenciados por teorias da conspiração, disseminadas através de fake news. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal e curtam. Um beijo e até a próxima.